Oi, turminha do segundo ano da Escola Arthur Lira, tudo bom? Estão com saudade da aula? Estão com saudade da tia? Em breve a gente estará junto novamente, tá bom? Mas antes da gente voltar, pra gente poder ficar estudando em casa, a tia está bastante preocupada com essa situação, né? Principalmente em relação ao aprendizado. O que a tia fez? A tia elaborou aqui uns slides que a tia vai estar mandando para os pais de vocês, certo? Falando um pouquinho sobre a produção textual. Aí a tia vai botar aqui uns pontinhos importantes para quando vocês forem produzir uma historinha em casa, vocês já saberem os passos a passos bem direitinho, e quando a gente voltar para a escola, tá assim, ó, perfeito, tá bom? Vamos lá. Estudando a produção textual. Nos slides que eu vou mandar para os pais de vocês, vai estar aqui esse linkzinho que é dessa historinha Malala, a menina que queria a escola. É uma historinha bem legal, certo? Para na hora de dormir, vocês lerem, vocês tem umas musiquinhas bem legais e vocês escutar antes de dormir, certo? Vamos lá. Produção textual. Para a gente construir uma boa produção textual, a gente precisa seguir alguns passozinhos importantes para que a nossa história tenha sentido e as pessoas que vão ler a nossa história também entendam o que a gente está querendo passar para elas, tá bom? Vamos lá. Naquele outro slide, você vai ter uma historinha, vocês vão dar uma olhadinha na historinha, vão olhar os passos da historinha. Aí depois vocês me contam se vocês gostaram, tá bom? Vamos lá. O que a gente precisa? Não esqueça que toda historinha ela tem que ter o quê? O título. Por quê? Porque no título ela vai me dizer um pouquinho, uma introduçãozinha, um comecinho do que a minha história vai falar. Ou seja, toda historinha tem que ter o título, não esqueça, tá bom? Pra gente começar o título, a gente coloca o título, certo? Deixa uma linhazinha em branco, dá um espaçozinho para poder começar o título, destacando, para poder começar o texto. A gente destaca o título, que é para todo mundo já ver do que a nossa historinha vai falar. Nós também temos os parágrafos, certo? Que é o que cada pontinho ele vai indicando na história. O começo, o meio e o final da história, certo? Nós temos também o nome dos personagens. Na nossa historinha, nós temos que dar nome para os personagens, tá bom? A princesa, qual é o nome da princesa? Na minha historinha eu tenho um cachorro. Qual é o nome do meu cachorro? Eu não posso fazer uma historinha sem dar nome a ninguém. Então, para minha historinha ficar rica, cheia de detalhes, eu tenho que dar nome para os personagens, tá bom? E na minha história tem que ter também cenários. Vai ser na floresta? Vai ser na cidade? Vai ser na escola? A historinha que eu vou contar vai ser na minha casa? Então, esses são os cenários, tá bom? Então, na nossa historinha, todas têm que ter um cenário, para ficar assim, bem criativa. Os cenários são o quê? São os locais onde se passa essa história, tá bom? Vamos lá para o próximo. Pronto, a tia ilustrou aqui, ó, título. Eu coloquei o título da história, deixo uma linhazinha para o espaço, deixo mais uma linha para eu começar a historinha. Eu posso começar a historinha como? Era uma vez, certo dia, há muito tempo atrás. Lá no meio da história, no desenrolar da história, o que aconteceu? De repente, quando, em seguida, neste momento então, por fim, eu levo até chegar ao final da história. No final da história eu posso começar. Foi então, por fim, finalmente, portanto, certo? Lembrando que, tia, a minha história tem que ter só 3 parágrafos, início, meio e fim? Não. A minha historinha pode ter quantos parágrafos for, certo? Necessário. Que eu achar que vai ficar a minha história bem rica, tá bom? Aí a tia colocou aqui, ó. Deixa um espacinho de um dedinho, certo? Na folhinha do caderno de vocês, para apresentar o parágrafo. É uma dica que eu dou. Todo comecinho de história tem que ter o parágrafo. Então, coloca o dedinho lá, indicando o espacinho para começar o parágrafo. Sua história deve ter, no mínimo, 3 parágrafos, mas pode ter muito mais, tá bom? Lembrando que tem que ter no começo, o meio e o fim, sendo uma sequência de fatos. Eu não posso começar minha historinha falando de uma princesa, terminar falando do cachorro e no meio da história eu viajei. Fica uma história sem sentido. Se eu começar uma historinha falando de uma princesa,
do que aconteceu com ela, para onde ela foi, como terminou a história, todo sentado na princesa, tá bom? Vamos lá pro próximo. Como a tia já explicou, não pode faltar o título, não pode faltar o parágrafo e pontuação. Por que é importante a pontuação? Porque ela vai dando sentido ao texto, né? Ela vai me dizer onde começou a frase, onde terminou a frase, a vírgula entra para me dar um espaçozinho de uma palavra para outra, dando sentido à frase e para eu poder fazer uma leitura legal. E o pontinho no final, não esqueça, terminou a frase, tem um pontinho no final, certo? Início, meio e fim da história, como a tia já explicou. E coerência. Tia, o que é coerência? Significa a história ter um sentido, como eu já expliquei. Você não pode começar falando uma coisa e terminar noutra totalmente diferente. Se eu vou, como diz assim, eu vou fazer um passeio num piquenique, eu vou fazer um piquenique. Minha história tem que terminar contando como foi que terminou esse piquenique, tá certo? Não esqueça o uso correto das letras maiúsculas. Letras maiúsculas a gente vai no início da frase, certo? A letra maiúscula também vem em nome de pessoas, ou seja, nomes próprios. Nome de pessoas, nome de lugares, nome de praças, de ruas, de cidades, certo? No início dos parágrafos, terminou uma frase, eu tenho que começar outra, vem com letra maiúscula. É muito importante a gente não esquecer, ok? Vamos lá. E deixa eu ver se tem mais algum. Tá aqui os sinais de pontuação, que a tia já mandou esse slide para vocês, vai mandar novamente, reforçando. O ponto de exclamação, que legal, chega, bom dia, são indicados para surpresa. Temos a vírgula que a gente usa para pequenas pausas na história. Temos o ponto de interrogação, que a tia já explicou tudo isso aqui para vocês, lembra? O ponto de interrogação é quando vou fazer uma pergunta. Tudo bem com você? Temos o pontinho final, no final das frases. O travessão, que indica quando um personagem vai falar. O ponto e vírgula, que é indicado por uma pausa maior do que a vírgula. E, por exemplo, o rio está poluído. Os peixes estão mortos. Aqui eu uso. E esses dois pontinhos, a gente anuncia uma citação. Ou então, quando a gente vai lá na nossa produção textual, eu vou colocar. E a princesa falou. Eu coloco dois pontinhos depois do falou. E o travessão eu indico para dizer o que a princesa está falando, certo? E agora a gente vai treinar. O que você aprendeu? Tanto na escola, com o que a tia explicou, como esse videozinho e o que os pais de vocês vão ler para vocês também, tá bom? A tia vai estar mandando esses slides para os pais lerem com vocês, tentar explicar da melhor forma. E agora é a sua vez. O que a gente vai fazer? Você vai continuar essa história que a tia colocou aqui, ó. As Trapalhadas do Palhaço. Esse palhacinho mora em um círculo espetacular. Ele é muito alegre e adora fazer palhaçada. Um dia, aí o que você vai fazer? Você vai continuar essa história no seu caderno de português. Não esqueça do título, dos parágrafos, pontuação e a coerência, né? Início, meio e final da história. Tá bom? Esse é um videozinho só pra te matar a saudade, né? E logo estaremos juntos. E não esqueça, fique em casa. Fique em casa, assim todo mundo se protege. E logo a gente estará junto. Beijo da tia, tô morrendo de saudade de vocês. Tchau!